Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras. Está começando mais um vídeo do canal Brasil pela Esquerda e eu sou Vitor Favela. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e aperte o sininho para receber nossas notificações dos nossos vídeos. E se você chegou de paraquedas aqui, fique e se inscreve. Bem, meus amigos e amigas, companheiros e companheiras, até Sherazade abandona Moro e Dallagnol. Bem, meus amigos, dia 14, todos nas ruas por Lula livre e novas eleições e Vaza Jato. Bem, a jornalista Raquel Sherazade, que outrora foi uma das principais defensoras da Operação Lava Jato e de Sérgio Moro, principalmente, meus amigos, caiu fora, vazou, abandonou o atual ministro da Justiça e Deltan Dallagnol. Em vídeo postado, ela expõe que eu, mais daquelas e daqueles que estão assombrados ao se depararem com a face real dos que consideravam heróis da pátria, e diz que as mensagens divulgadas pelo site The Intercept provam o quanto estávamos enganados sobre Moro e Dallagnol. Mensagens trocadas entre Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol são um verdadeiro ataque ao Estado democrático de direito. Essas mensagens provam quanto estávamos enganados sobre as boas intenções tanto do juiz quanto do procurador, afirma ela. Ela ainda diz que os vazamentos estratégicos e seletivos antes das eleições presidenciais, a acessão de Sérgio Moro a ministro de Estado e agora a revelação desta intimidade promíscua entre Moro e Dallagnol dão provas de que por trás das lutas contra a corrupção, que é justa, havia sim um projeto de poder político. Isso se concretizou com a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, ressalta a jornalista. Bem, meus amigos, acabou para Moro. É questão de tempo para cair o super-ministro. Vem mais vazamento por aí para colocar Lava Jato em xeque. Bem, companheiros e companheiras, vamos assistir o vídeo da jornalista Raquel Sherazade, que teve um bom senso de reconhecer que errou em apoiar Moro. Bem, meus amigos, vamos assistir e tire suas próprias conclusões sobre esse desabafo. Vamos lá? Olha, se você já tem o seu julgamento formado, a sua opinião formada sobre os vazamentos da The Intercept Brasil, então não assista esse vídeo. Se você tem como ídolos juiz, promotor, procurador, político, presidente da República, procurou o canal errado. Lamento informar. E se você não entende, nem quer compreender, o papel do Poder Judiciário, o funcionamento da Justiça no Brasil, o seu lugar, infelizmente, não é aqui. Procura outro canal. Dito isso, vou falar com os que ficaram, aqueles que estão interessados nos fatos. Em nome da igualdade, em nome da liberdade e em nome da fraternidade, os revolucionários franceses cortaram as cabeças do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Em nome da Revolução, Robespierre, o defensor do povo, o chamado incorruptível, mandou para a guilhotina os seus opositores, os girondinos, e também os seus companheiros de luta, os jacobinos. Em nome da justiça e em nome do povo, o grande líder da Revolução Francesa, Robespierre, foi ele mesmo guilhotinado por seus adversários por ter se tornado um líder cruel, um ditador, um déspota. Sangue e terror mancharam os nobres ideais da Revolução Francesa. Ambição política e revanchismo hoje mancham a até então imaculada imagem da Operação Lava Jato. É que as mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, se comprovada a autenticidade, a veracidade desses diálogos, e tudo indica que eles são verossímeis, essas mensagens, elas são um verdadeiro ataque ao Estado democrático de direito.
Essas mensagens, elas provam o quanto nós estávamos enganados quanto às boas intenções, tanto do juiz quanto do procurador. Os vazamentos estratégicos e seletivos antes da eleição presidencial, a ascensão de Sérgio Moro a ministro de Estado e agora a revelação dessa intimidade institucional promíscua entre Moro e Dallagnol, elas dão prova de que por trás da luta contra a corrupção, que é justa, havia sim um projeto de poder político que se concretizou exatamente com a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro. Sim, a relação entre juiz e promotor foi promíscua, pelo que a gente pôde ler do que foi apresentado pela The Intercept Brasil. E não adianta culpar a imprensa pelos vazamentos. Não adianta querer agora achacar os jornalistas para que eles revelem a fonte. A nós, jornalistas, é resguardado o sigilo da fonte. Nós temos o dever de publicar aquilo que não querem que seja publicado. Cabe aí agora ao Ministério Público fazer as devidas investigações sobre quem vazou, né? Por que vazou. Mas a imprensa não pode ser culpada de revelar, de trazer a público. Esse é o nosso papel, garantido inclusive pela Constituição Federal do nosso país. Então, quem tem uma mínima noção, do funcionamento do Poder Judiciário, e eu tenho noção, porque eu passei 17 anos da minha vida trabalhando no Poder Judiciário, então, quem sabe como funciona a justiça, sabe também que o juiz é a figura neutra do processo. Numa ação penal, o julgador ele precisa se colocar equidistante tanto do réu quanto do órgão acusador, que no caso é o Ministério Público. Ele se coloca no meio, equidistante dessas duas partes. A imparcialidade do juiz ela é vital para o cumprimento das leis. Não é à toa que a deusa da justiça, a deusa Têmis, ela é representada como uma mulher de olhos vendados. Ela é cega diante das partes, porque ela não pode julgar de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas convicções, nem ideológicas, políticas, religiosas. A justiça ela não deve condenar ou absolver baseado na pessoa do réu. Por isso a balança que ela carrega na mão, que a deusa da justiça carrega em uma das mãos, a balança ela está harmônica. Ninguém tem um peso maior ou menor para a justiça. Somos iguais perante a lei. Então, o fundamento do juiz são as provas nos autos. E tudo que não estiver nos autos, quem trabalha com o judiciário sabe, tudo o que não está nos autos não existe para o juiz, não existe aos olhos do julgador. Com isso, eu não quero aqui fazer defesa, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre a condenação, sobre a culpa ou inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem eu tanto critiquei, né, durante os 13 anos de governo do PT. Eu não tive acesso aos autos, né, da condenação de Lula e por isso eu não posso opinar sobre o mérito do processo. Mas eu conheço o papel do Poder Judiciário, eu sei quais são as incumbências do Ministério Público e do juiz. Uma coisa é certa, o juiz ele não pode orientar qualquer das partes. O juiz ele não pode colaborar com a investigação, nem pode colaborar com a instrução penal, não pode interferir na instrução penal. Não trata-se apenas de um desvio ético. Trata-se sim de um vício processual que pode tornar nulos a investigação criminal, o processo judicial e a própria sentença condenatória. Vejam só que prejuízo para a sociedade e para a justiça. No afã de se fazer justiça, não é facultado ao juiz, não é permitido ao juiz ou ao promotor infringir as leis. Pelo contrário, o juiz ele é escravo da lei, está acorrentado às leis. Não pode julgar a revelia das leis. Se admitirmos que vale tudo
para combater a corrupção e o crime, então teremos que aceitar também que as leis não valem nada e não valem para ninguém. Então vamos ter que aceitar que se um juiz ou promotor pode fazer justiçamento no lugar de justiça, qualquer do povo também pode. Qual a diferença? Aí nós voltaríamos ao estado de natureza de Thomas Hobbes. O mundo sem limites, o povo sem leis, a guerra de todos contra todos. É isso que queremos? Essa história de um olho por outro olho, todo mundo sabe como termina. Todos ficarão cegos. Boa noite, Brasil.